Olá, Namastê. namastê. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Rebeca Petri Eu sou o Léo Shivaluna. e esse é o HariCast. Hoje o assunto vai ser sobre Sukha. Sukha. S-U-K-H-A. É uma palavra sânscrita utilizada não somente no mundo do yoga, no budismo e em várias outras referências filosóficas, existe o conceito de sukha, que pode ser traduzido como conforto, como em inglês seria easiness, que seria uma certa facilidade ou leveza em fazer as coisas, e até como felicidade, dependendo de qual contexto se utiliza a palavra. As palavras em sânscrito, elas têm diversas formas de entender, né? Não existe uma tradução direta que a gente possa colocar na nossa língua, né? A única são traduções do conceito que ela envolve, né? Toda palavra carrega uma bagagem simbólica grande e o sânscrito, uma das línguas mais antigas que a gente tem, traz isso. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho mais sobre esse conceito de sukha, que a gente considera bem importante para se desenvolver na prática e na vida também. Isso. Eu gosto muito de trazer a visão de que a prática de yoga, principalmente hoje em dia, ela tem uma importância para nos ensinar durante a prática como viver melhor a nossa vida. Seja para quem tem o interesse, né, de se iluminar nessa vida, ou só viver melhor, viver com mais vida essa vida que a gente tem aqui à nossa disposição. Então, viver com sukha, em partes, tu encontrar um ponto de equilíbrio. Vou usar como exemplo a prática de yoga de asanas, onde tu tem um desafio. Para quem está começando, algo muito simples pode ser um grande desafio. E dentro desse desafio tu precisa conseguir encontrar sukha. O que acontece muitas vezes? A pessoa vê uma prática de yoga na internet e ela, sem ser guiada inicialmente por alguém capacitado para ver onde que aquela pessoa está no ponto inicial dela, porque nem todo mundo está no mesmo ponto inicial. Às vezes as pessoas me perguntam, é para iniciantes? Sim, tudo é para iniciantes, mas a gente precisa analisar quais são os pontos importantes daquele iniciante. Né? É um iniciante com um problema no quadril? É um iniciante muito sedentário? É um iniciante no yoga, mas que faz pilates há 5 anos ou que tem uma vida com atividade física constante, regular? Então aquele iniciante vai ter uma habilidade física, uma disposição, uma resistência, talvez uma flexibilidade diferente, muito diferente de um iniciante que vem de uma vida que estava sedentária pelo menos 2 anos, né? E tu conseguir reconhecer isso e aceitar isso é muito importante. E quem está instruindo, quem está ali como professor, precisa ver isso também para conseguir passar uma prática que desde o início ofereça o grau de dificuldade, que ofereça também sukha. Porque senão o que vai acontecer? Aquela pessoa ela pode estar se movimentando, pode dizer que ela está praticando yoga, mas o yoga não chega a fazer parte daquela prática. Porque a gente não consegue acessar sukha. E sukha é o que nos faz ter os momentos de conexão, onde a gente consegue fazer aquela ponte que é bastante já popular, que a gente diz, tem a ponte entre corpo e mente, espírito, respiração que conecta a mente e o corpo. Se não tem um mínimo de sukha, a pessoa entra em estresse. Né? Se não tem o mínimo de sukha, a pessoa ela sai dali, ela quer sair correndo, a mente dela está só julgando, xingando ou reclamando. Ela não consegue entrar num estado onde ela sente que tem um desafio, onde ela sente que talvez tenha um pouco de desconforto físico, mas que é tolerável. Ela consegue até curtir aquele nível de dificuldade, sentir como gostoso. É claro que exige prática também, né, para conseguir reconhecer
Sukha no desafio? Para entender um pouquinho melhor essa questão do desafio, né? O que é isso na prática, como sentir que eu estou me desafiando e está sendo bom esse desafio. Assim como no Yin e no Yang existem as polaridades que se complementam, o Sukha também tem a polaridade que se chama Dukkha, que é o outro lado. Enquanto a gente está buscando Sukha na nossa prática, que é esse bem-estar, mas com desenvolvimento, a referência está lá do outro lado, que é o sofrimento, que se chama em sânscrito Dukkha. Então, o Dukkha ele sempre vai estar presente na prática, que vai ser aquela referência para saber o limite aonde eu estou agora. Como é que eu vou saber se eu consigo executar a postura? E até onde eu consigo executar a postura é como eu me sinto. E a referência é entre essa gangorra, né? Entre o bem-estar e o desconforto. E a gente quer atingir, de certa forma, para evoluir, essa linha de desconforto, mas sem ferir o dukkha, ou sem entrar em sofrimento. Porque a gente pode se machucar ou abandonar a prática, né? Entrar num nível de estresse e ansiedade que vai fazer a gente abandonar a prática. E se a gente observar, levar esse conhecimento para a vida, a gente vai abandonar também as coisas que a gente decide fazer na vida. Porque a gente está buscando se manter no bem-estar, mas ou a gente vai estar na nossa zona de conforto, que isso também não é, a gente aparentemente está tranquilo, né, mas não está evoluindo, não está aprendendo nada novo. Tem um certo sofrimento nisso, né, que é um sofrimento muitas vezes interno. Se a gente ficar muito tempo em Sukha, né, assim como no Yin e no Yang, tem que ter a gangorra. Se a gente ficar muito tempo em Sukha, a gente vai entrar num sofrimento de marasmo ou tédio, que também gera ansiedade, né? Muitas vezes, e depressão e outras questões emocionais. Mas se a gente ficar muito tempo em dukkha, no sofrimento, se estimulando excessivamente, ou fazendo atividades excessivamente, aí o nosso corpo, ou a vida, vai dar um jeito da gente voltar para o outro lado, para buscar o equilíbrio, né? Então a gente está sempre tentando achar essa dosagem entre o bem-estar e o desconforto, o aprendizado e o desafio, sempre nesse meio do caminho. Que é um conceito que o professor Mihaly criou, né? E acredito que ele deva ter estudado muitas filosofias, inclusive talvez esse conceito de Sukha e Dukkha, porque vários conceitos a gente vai estudando, vai vendo que eles vão fazendo sentido, né? No estado de flow, que o professor Mihaly cita, a gente deve estar no meio do caminho, né? Num equilíbrio entre a habilidade, né? Que é algo que a gente consegue já fazer hoje, e o nosso desafio. E quando a gente está na linha do meio entre esses dois, a gente está em Sukha, a gente está em estado de flow, que é como ele chama, né? Então, a gente consegue ficar um bom período de tempo fazendo aquela atividade, se desenvolvendo nela, e a gente vai, como tu comentou, né? A gente vai empurrando a linha do dukkha, né? Que seria o sofrimento, aquela linha onde o desafio é extremo, aquela linha vai ficando um pouquinho mais longe de nós, porque a gente vai aumentando a nossa habilidade. Então, voltando de novo para a prática de asanas, que é por onde a gente começa geralmente no caminho do yoga. As posturas que inicialmente são muito difíceis para nós, com o tempo, aquela linha de abrangência de Sukha vai aumentando, a gente vai conseguindo inserir num círculo, digamos assim, essas posturas aqui eu já sinto conforto, aqui eu já consigo ficar. Eu posso me manter só com essas posturas? Posso fazer minha prática diária, todos os dias só com as posturas que eu já domino e que são confortáveis para mim? Posso. Vou ter uma vida saudável? Provável. Vou ter crescimento? Daí já é outra coisa. Né? A gente pode ir acrescentando outras habilidades e não precisa ser nada mirabolante. É só sair um pouquinho mais daquela zona de conforto. Mas tu não quer algo muito mirabolante com o corpo já tá bom. Tá, vamos ver qual é o próximo passo de habilidade de acordo com o teu objetivo. Tu quer meditar? Tá bom.
precisa estar com o corpo apto para meditação, então as posturas têm um papel importante. E depois, tu sabe respirar bem, sabe controlar a tua respiração, porque a respiração tem total conexão com como a tua mente vai se comportar. Se tu não consegue controlar a tua mente, tu não pode focar em controlar a tua mente. Tu tem que focar em controlar a tua respiração. Porque onde se prana está agitado, prana, a nossa energia vital, que a gente consegue controlar e expandir através da respiração, a mente, Chitta, se agita. Tem muito movimento no prana, o prana está andando, se movimentando dentro da gente de forma descontrolada e errática, a mente vai funcionar de forma descontrolada e errática. Então esse já seria um próximo passo ali para a gente começar a desenvolver, que no início vai ter uma quantidade de açúcar reduzida. Para tu sentar e ficar tentando respirar, tu vai estar desconfortável ali inicialmente. O dukkha está presente. Dukkha está presente, tem um certo sofrimento ali. A pessoa diz assim, isso aí não é para mim. Eu fico angustiado, meu corpo dói. Sim, dói, porque o corpo ainda tem um caminho a ser construído para que ele entre em sukha. Né? Tem uma postura que chama Sukhasana, que é uma postura onde a gente senta com as pernas cruzadas e que deveria ser a postura mais confortável para meditação inicialmente. Tu acha que ela é confortável? Não, ela não é confortável inicialmente. Para quem não está acostumado, é sofrimento. Sofrimento puro. Então, tudo tem uma construção. E a gente sempre tem que construir com uma dose de sukha e sabendo que vai ter a dose de dukkha até aquela postura ou até aquela habilidade ser dominada, ser conquistada. E depois a gente vai para os próximos passos, sempre aprofundando. Importante termos daí como referência essas duas, eu chamaria de bases, né? Tem a base do sukha, que tu quer que esteja presente, tem a base de dukkha, que tu não quer, mas que tu sabe que vai estar ali. Vai estar ali, ela e vai que estar é importante presente, demais para tu ter referência, né? Eu quero estar na linha do meio, nem muito para sukha, nem muito para dukkha. Aí quando a gente está aprendendo uma habilidade nova, nosso nível de estresse é um pouco mais alto. Quando a gente consegue chegar num ponto de bem-estar, ok, essa habilidade já está dominada. Se eu ficar muito tempo nessa habilidade, eu vou entrando numa outra linha, né, que é a linha do tédio. Porque eu estou fazendo já sei que eu consigo fazer e vou ficando na mesma coisa. Ou muitos chamam de zona de conforto, né? Ou tu fica fazendo, tu até abandona aquilo porque perde a graça. Perde a graça. Muita gente abandona a prática porque não se desenvolve, não se desafiou mais. E outra coisa que a gente muitas vezes tenta fazer, mas não consegue, né? Que é colocar um objetivo alcançável, saber onde eu estou hoje e saber qual é a minha habilidade de hoje. E para chegar nessa linha limite e não querer passar muito, né? Para entrar muito em dukkha ou em sofrimento. Às vezes a gente coloca um planejamento, nossa, eu quero fazer milhões de coisas mirabolantes com a minha vida, só que eu não tenho habilidade para aquilo. Então, duas coisas vão acontecer. Ou uma, vai gerar um estresse, ansiedade tão grande que eu posso sofrer fisicamente, mentalmente, ou eu abandonar aquele objetivo. É inalcançável. Né? Então, a gente coloca pequenos objetivos. E às vezes não é inalcançável, só é grande demais para ti agora. Só está muito longe. Está muito longe. Aí qual é a minha habilidade que eu consigo fazer hoje? Aí eu vou lá e faço um pouquinho além daquilo. E às vezes a gente precisa ter alguém de fora nos ensinando. Por isso que um professor de yoga, né, ou terapeutas, ou pessoas que estão nos observando de fora, são importantes para nos ajudar. A gente não, viajar na maionese, né? E colocar um objetivo muito longe. Não, a pessoa que está fora ali, o professor de yoga, vai dizer, não, tenta fazer isso aqui. É um pouquinho, um passinho de cada vez. E vai vez. te olhar onde tu tá saindo de um esforço que era para ser menor, às vezes. Às vezes começa menor. Começa com esse movimento aqui, quando tu dominar esse movimento aqui, daí a gente vai para a postura de verdade. Às vezes a gente nem precisa... A parte do caminho não é nem uma postura específica, a parte do caminho é apenas um movimento, é apenas uma respiração, apenas uma concentração, aprender a fixar o olhar,
Porque isso tudo faz parte, às vezes, usando como base a parte das posturas, né? Às vezes é um detalhe que tu não percebe porque tu tá olhando o todo muito grande. E o caminho com o Sukha muitas vezes é repartir em pequenas partes, onde tu vai do micro criando o macro. É isso aí, gente. É isso aí, essa foi a pequena conversa sobre Sukha, e que para nós é sempre importante continuar relembrando a nós mesmos. Nós somos seres humanos, temos os nossos objetivos também, temos a nossa caminhada, temos dukkha presente diariamente, porque dukkha é inerente à vida de qualquer ser humano que esteja aqui na Terra, e a gente vai encontrando sukha nesse caminho. Diariamente, quando a gente vê que dukkha está dominando, é porque a gente está sem conseguir achar o caminho do meio. Né? Então, observa isso. Se tu tá há muitos dias sentindo que o estresse está tomando conta, que tá pesado viver, que não tem essa leveza, essa felicidade até, que é uma das traduções de Sukha, aí tem que ver onde tu tá passando do limite no teu dia a dia. Ou deixando de fazer alguma coisa. Ou deixando de fazer. Talvez o dukkha tá vindo pelo tédio também, ou pela culpa. Daí tem muito aquela palavra, a procrastinação, né? Procrastinação é sofrimento total por causa de estar no lado do tédio. Não tá usando as tuas habilidades, tu não tá caminhando em direção ao objetivo que te desafie. Isso aí. Fica a reflexão, coloca aí nos comentários o que tu achou dessa nossa conversa de hoje. Isso aí, comenta aí para quem, se tiver mais dúvidas, pergunta ali nos comentários para nós. Isso. Aí a gente vem responder num outro vídeo. Certo, gente? Certo, gente. Muito obrigado. Namastê. Namastê.